Simbora estudar Another Brick in the Wall. Vamos aqui analisar a música do Pink Floyd. Essa música que é dividida em três partes. Nós temos três partes lá no disco The Wall, o disco talvez de mais sucesso do Pink Floyd. Não sei exatamente se é alto mais sucesso, mas é um disco lá da década de 70, de 79, e que virou clássico. Principalmente essa música. Essa música ela é clássica. A minha juventude a gente ouvia muito, principalmente essa música, principalmente a parte 2, que é a mais conhecida. Another Brick in the Wall, pode ser traduzida, aí eu peguei uma tradução aqui que coloca como mais um tijolo no muro. Eu vejo também que pode ser traduzida como outro tijolo no muro. É preciso entender que muitas pessoas sempre teve uma visão distorcida dessa música. Acharam que essa música é uma crítica à educação, que as crianças não devem ir para a escola. Quando o Roger Waters veio no Brasil, durante a pandemia, ali no período de pandemia, há alguns anos ali, não me recordo agora exatamente em que ano, e ele criticou, acho que foi antes da pandemia que ele veio, inclusive. Ele criticou o Bolsonaro, a forma do Bolsonaro governar, criticou outros líderes também. E eu lembro que ele teve lá, foi na época da campanha, é verdade, que ele colocou até um ele não lá no seu show. E os bolsonarentos na época, mas Roger Waters traindo o movimento e não sei o que, o Pink Floyd, se eu soubesse, eu não tinha ouvido o Pink Floyd antes. Cara, você não entendeu nada do que o Pink Floyd dizia. Você não entendeu nada das letras do Roger Waters, do David Gilmour. Não entendeu nada. Como não entendeu nada do U2, de tantas outras bandas. Como não entendeu nada no Brasil. Eu observar hoje pessoas que... eu gosto de rap, mas eu sou de direita. Cara, não tem como gostar de rap ser de direita. Tá? Você tá entendendo errado. O rap não tem coisa de direita. Como punk rock no Brasil... As pessoas, o Ratos de Porão mudou de opinião, o Cólera, o Garotos Podres, o Mal. Cara, vai, entendeu? Você não entendeu nada, tá? Você não entendeu nada das letras dessas bandas. Então vamos aqui à análise de Another Brick in the Wall. Claro que eu não vou colocar para vocês aqui a letra em inglês, porque o nosso objetivo é a análise literária, mas em português. E como essa música é dividida em três partes, eu vejo ela como momentos da vida de um personagem. E o próprio Roger Waters já falou que essa música ela é um tanto autobiográfica, a forma como ele via. E as pessoas, já vi algumas pessoas no Brasil dizerem assim que nós não precisamos de educação, que dizem essa música, é dizer que não precisa ir para a escola, pode aprender em casa. Não é nada disso. É a crítica ao sistema educacional e ao capitalismo. A escola, sou professor, a escola ela foi criada com o objetivo de educar as crianças para o trabalho, infelizmente. Dizer isso é pesado, mas infelizmente é isso. A escola tem horário, sinal, bate sinal de entrada, bate sinal de saída, então você condiciona aquela pessoa que vai trabalhar, a questão de beber água, beber no banheiro, e começa pela gente. Eu sou professor. Se eu tenho vontade de ir ao banheiro, eu tenho que aguentar. Eu tenho 6 aulas, de manhã, 3. Durante essas 3 primeiras aulas e durante as 3 últimas, se me der vontade, eu tenho que aguentar, eu tenho que segurar. Eu só posso ir ao banheiro no intervalo e depois na saída. Então, essa é a nossa profissão. Para nos fazer ficar assim e pensar assim, por que o aluno tem direito? Então o aluno não vai também. Por isso que muitos professores agem dessa forma. Claro, tem que ter o bom senso, tem aquele aluno que só pede para ir passear, para aprontar, mas muitos professores pensam assim, eu não tenho direito nisso, você não vai também. Pensam dessa forma.
E o nosso corpo vai, né, tentando se adaptar àquela coisa. E essa crítica à escola antiga, década de 50, 60, quando o Roger Waters estudou, né, 50, 60, 50 que ele estudou, né, 60, 70, início de 80, falando de Brasil agora. Eu peguei o finalzinho ali, né, da ditadura, eu estava estudando já, e eu cheguei a pegar algumas coisas horríveis em sala de aula, como por exemplo, quando eu estudava, ainda tinha a presença da régua lá no meu primário, né, a gente falava primário, e o professor dava reguada no aluno. Eu lembro uma vez que não foi na minha sala, mas foi na sala do lado, a professora puxou a orelha de um aluno e descolou. Na minha sala aconteceu uma vez, mas essas eram físicas, né? Agressões morais eram piores. Castigos, né? Que os professores mandavam para trás da porta. Eu lembro que uma professora mandava os alunos ficarem com os braços levantados e se abaixassem, castigo, né? Pior. E tinha que ir lá e ficar o tempo que ela determinava com os braços levantados. Você vai ficar 5 minutos agora com o braço levantado. Tá? Não esqueço uma vez na minha sala de aula que uma aluna não queria apresentar um trabalho. A professora, por timidez, a professora obrigou. Essa menina foi lá na frente e logo que ela começa a apresentar o trabalho, ela está tão nervosa que ela faz xixi na calça. A urina, né? Uma cena lamentável, a professora não teve compaixão nenhuma, tá? Da aluna. E a gente perde a noção, né? Eu não tenho noção de quanto tempo, mas eu lembro que essa menina ficou um tempo sem ir para a escola depois que isso aconteceu, de vergonha. De vergonha. Eu lembro que meus pais iriam no colégio reclamar sobre isso. Mas era assim a escola. E eu, quando eu decidi ser professor, né, porque não foi a minha primeira escolha, mas eu deveria ser professor mesmo, porque é o que eu gosto de fazer e eu me sinto bem. E estava claro que eu deveria ser professor já desde cedo, eu gostava de ensinar os alunos na turma, ajudar. E as pessoas falam, né? Ah, foi aquele professor que me inspirou. Aquele professor era tão bom, ele me inspirou. Comigo foi o contrário. Foram os professores ruins. Porque eu pensei assim, eu não vou ser igual a eles. Eu vou ser diferente deles. Eu vou tratar o meu aluno com humanidade. Espero que consiga. Naquela época a gente não tinha voz, né? O professor era dono da verdade. E hoje eu falo para os meus alunos, a gente tenta, né? Eu falo assim, olha, você não deve acreditar em tudo que as pessoas dizem. Tá? Seja um aluno reflexivo. Duvide das coisas. Duvide até de mim. E se eu estiver errado, venha e fala para mim. Que eu vou admitir o meu erro se eu estiver errado. E aqui é a crítica a esse sistema. Então vamos lá. Primeira parte, eu vejo como um menino. O menino pequeno, e o Roger Waters perdeu o pai muito pequeno, acho que ele tinha 4 ou 5 anos quando perdeu o pai. E a primeira parte ela é assim, é uma parte não tão conhecida, né? Papai voou através do oceano, deixando apenas uma lembrança, uma fotografia no álbum de família. Papai, o que você deixou para mim? Papai, o que você deixou para trás? Para mim? Em suma, era apenas um tijolo no muro. Em suma, eram apenas tijolos no muro. Hey! Pessoal, o wall pode ser muro ou parede. Tá? Então, se eu falar muro ou parede aqui... Perceba que aqui começa com uma metáfora linda, né? Papai voou através do oceano e significa que o pai morreu. Deixando apenas uma lembrança, né? Uma fotografia no álbum de família. Então o pai morreu e o que ficou do pai foi apenas uma fotografia no álbum de família. Mais nada que ele deu ao pai. E aí vem o questionamento. Papai, o que você deixou para mim? Primeiramente de uma forma mais doce e depois de uma forma mais brava, né? Papai, o que você deixou para trás para mim? Em suma, era apenas um tijolo no muro. Quem era apenas um tijolo no muro? Nós somos, né? Pode estar falando do pai aqui. Em suma, eram apenas tijolos no muro. Nós somos apenas tijolos nessa construção que é o capitalismo. Tá? E tijolos pensando na questão, sabe, física, na questão de ter, tá? Não de construção de sentimentos. Não são esses tijolos. É importante ter. E nós estamos ajudando a construir isso.
né, negativamente, só o ter. Nós somos apenas tijolos. Infelizmente a educação nos vê assim hoje. Eu como professor me coloco dessa forma. O governo Ratinho Júnior aqui do Paraná nos vê apenas como números. E se você não cumpre aqueles números, tá? Não importa se você ensina ou não. Você tem que cumprir metas. Você tem que colocar números lá nas plataformas que eles colocam para você. Você tem que ter um número de redações lá. Não importa se a redação é boa ou ruim, tem que ter número. Você tem que ter número lá no Leia Paraná. Você tem que ter números. Tá? O importante para eles são números. E aí nós vamos para a parte 2. Essa é a parte mais conhecida, né? A parte que as pessoas mais cantam, mais conhecem, que ela começa, né, daquela forma bem, né, aquela frase ali que todos nós conhecemos, né? We don't need no education. Eu adoro cantar, canto mal, mas eu adoro. Então vamos lá. Nós não precisamos de nenhuma educação. Nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral, de nenhum sarcasmo velado na sala de aula. Professores, deixem as crianças em paz. Ei, professores, deixem as crianças em paz. E aqui a gente vê aquele menino, né? Agora eu vejo dessa forma, que ele está na escola, ele já cresceu, ele está ali na adolescência e ele não se encaixa naquele sistema, né? E é como uma revolta, é como se esse menino está sendo chamado a sua atenção e ele não gosta e ele começa a imaginar como seria uma revolta dos alunos, né? Então nós não precisamos de nenhuma educação. Que educação? Essa educação, lá dos anos 50, 60. Tá? Às vezes não mudou tanta coisa também. Nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral. Pessoal, nós não precisamos de nenhuma lavagem cerebral. Professores naquela época realmente faziam lavagem cerebral. O que eles falavam era a verdade absoluta. Hoje os professores não fazem isso. Eu sei que não fazem. E por que há tanta essa questão aí? Os professores estão doutrinando. Porque eles, como a direita fazia isso, a extrema direita fazia isso, eles acham que hoje que eles não estão mais no poder, vão continuar fazendo. Quando hoje nós somos a favor do livre pensamento, da reflexão, do aluno pensar por si só e não ser colocado dentro do aluno que deve ser dessa forma, tá? Infelizmente ainda temos alguns professores e eu vou dizer para vocês uma coisa, hein? Ó, olhando o colégio que eu trabalho, os alunos reclamam muito que tem alguns professores que só falam de política e são professores de direita, que só falam de política na sala de aula. Então, como fazem isso, acham que todo mundo vai fazer. Minha preocupação é ensinar a língua portuguesa. Eu falo sobre política sim, eu falo aqui. Pergunta para os meus alunos na sala de aula, não. Aqui sim eu falo. Tá? De nenhum sarcasmo velado na sala de aula, mas aqui vocês já são adultos, já sabem refletir por si sós. De nenhum sarcasmo velado na sala de aula. Professores, deixem as crianças em paz. Ei, professores, deixem as crianças em paz. Em suma, é apenas mais um tijolo no muro. Ó, observa, tá? O capitalismo, nós somos apenas mais um tijolo no muro. Tudo que nós fazemos é só para crescer, só para aumentar o capital. Em suma, você é apenas mais um tijolo no muro. E aqui vem uma parte linda, né? Quando as crianças, acho que são crianças de Londres, tá? De uma escola de Londres, são crianças inglesas que cantam, né? Isso fica lindo na música. Eles repetem, né, aquela parte. E aí vem a fala do professor. Errado, faça de novo. Errado, faça de novo. Se você não comer sua comida, não terá nenhuma sobremesa. Como você pode ter alguma sobremesa se você não come sua comida? Você, sim, você atrás do depósito de bicicletas. Parada aí, garota. Então observa, né, que ele utiliza ali, se você não comer sua comida, aqui traduziu como pudding, né, como sobremesa. Na verdade, pudding não é sobremesa, não chega a ser um pudim também, parece mais um flan, né? Então traduzir como pudim também fica, mas vamos levar como sobremesa, pensar ali, né, na metáfora da sobremesa. Nessa época a educação era muito de recompensa, né? Faz que você tenha recompensa. Se você fizer isso, você terá isso, né? Então a educação agindo dessa forma. E ali no final você, atrás do depósito de bicicletas, parada aí, garota, né? Agindo como se fosse a polícia fala dessa forma, tá? Então o professor agia como um policial ali brigando com seus alunos. E aí vem a terceira parte da música, que aí já é uma pessoa adulta, cheia de seus problemas ali, e ele diz assim: não preciso de braços ao meu redor,
Não preciso de drogas para me acalmar. Eu vi o que estava escrito no muro. Acho que não preciso de nada. Não. Acho que não vou precisar de nada. Em suma, era apenas um tijolo no muro. Em suma, eram apenas tijolos no muro. Em suma, vocês eram apenas tijolos no muro. E ele pode estar olhando para trás ao dizer isso, ou ele pode, né, estar ali. Então, quando a pessoa afirma assim, não preciso de braços ao meu redor, não preciso de drogas para me acalmar, pode ser que a pessoa realmente está o contrário, ela precisa disso. Ela está negando, mas ela precisa disso. Tá? Como eu falei de ser autobiográfico, ficam marcas, né? Ficam marcas daquilo que foi o passado nessa pessoa. Eu vi o que estava escrito na parede, né, no muro. Acho que não preciso de nada, acho que não vou precisar de nada. E termina com, em suma, eram apenas tijolos no muro. Né? Pensa aqui nas crianças e na sociedade. Nós somos apenas tijolos no muro. Nesse sistema capitalista, nós somos apenas tijolos no muro. Vocês eram apenas tijolos no muro. Pessoal, chegamos ao final, tá? Se gostou, deixa o seu like aí. Não se inscreveu no canal aqui do Professor Sid Clay, aqui Simbora Estudar, se inscreve aí no canal, tá? Comenta aí se você gostou, se você não gostou também comenta, dá dislike aí, tá? Segue minhas redes sociais lá, @Sid Clay Nagasawa, tá? E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!